E eu aqui, e hoje nós estamos aqui para falarmos do filme 22 Milhas, lançado em 2018, dirigido pelo Peter Berg, diretor também do Hancock, né, sabe? O filme lá de super-herói com Will Smith. Então, mas antes disso eu peço para você dar uma olhada aqui nos links da descrição, também apertar ali o sininho, o botão de se inscrever e, claro, dar um like se possível, para poder ajudar aqui a ter mais conteúdo. Então é isso aí, vamos lá! Muito bem, então esse filme é um filme que eu descobri meio que aleatoriamente e ele não tem nada muito particular exceto a bagunça, então as introduções a respeito do filme não são lá muito incríveis, né? Mas vamos falar um pouco da sinopse, né? A sinopse aí no caso 22 milhas, é estranha de se descrever, então vou ter que falar algumas coisas a mais para poder explicar melhor, porque é muito bizarro. Mas a sinopse mais genérica possível seria: existe uma equipe chamada Overwatch. Essa equipe americana aí de serviço secreto, ela tem uma premissa bem bosta assim pro filme, uma ideia bem idiota. A ideia idiota que o filme traz é que eles se demitem num dia para poder fazer uma missão no dia seguinte, e depois no próximo dia eles são contratados de novo pelo governo americano, para que nesse dia que eles estão fazendo a missão, o governo americano não seja implicado em nada. Agora, passando para mais detalhes aí da sinopse, para fazer mais sentido, o protagonista do filme, por assim dizer, é o Mark Wahlberg, né? Que interpreta o James Silva. E bom, o filme começa. Agora vou ter que falar de detalhes alguns do filme para poder explicar melhor, porque é uma porcaria. Então, no começo do filme, assim, a gente tem uma invasão de uma casa. Essa casa ali tem terroristas barra espiões russos. Os americanos matam todo mundo nessa casa fica no subúrbio americano. E beleza, Overwatch, né, que invade essa casa. Tranquilo até aí, né? Beleza. Aí corta pra sequência de créditos, onde na sequência de créditos é apresentado o personagem do James Silva. Ele tem dois detalhes sobre ele. O primeiro, que ele é um cara muito raivoso, ele tem excesso de raiva. E segundo, que ele é genial e tal, o mestre dos mestres, o cara ferradão, fodão de todos, né? E bom, ele tem esse status de John Wick aí durante os créditos, mas isso não é demonstrado no filme em nenhum momento. E ele não tem nenhum arco, nada. Então, é bizarro. Inclusive, o filme, a partir depois dos créditos, ele se passa no passado, né? O Mike Wahlberg, o James Silver, ele tá falando para um comitê o que aconteceu nessa tal missão. O que é curioso é que essa estética de como ele fala me lembra muito um jogo de PlayStation 2 chamado Black, que funciona mais ou menos assim na forma de contar a história. Mas seguindo a partir daí, essa equipe Overwatch é acionada porque tem um cara que tem informações sobre elementos radioativos, né? E esses elementos radioativos que estão por aí em vários lugares, lembrar, são Césio 129, né? Ele tem a localização deles para eles pegarem de terroristas e tal, e alguma coisa do gênero, né? Eles estão na Indonésia nesse momento. Por que estão da Indonésia, sendo que no começo eles estavam no subúrbio americano? Não tem a menor lógica isso, não sei. Sério, simplesmente não sei. Mas tudo bem, né? Eles foram pra Indonésia e beleza. E tá ali tem um problema, né? Porque esse cara aí supostamente está traindo o governo ali da região. E o Overwatch tem que escoltar ele da embaixada americana até o aeroporto, que são 22 milhas, né? Eu acho que dá uns 36 quilômetros, eu acho, um chute mais ou menos. Eu tô fazendo a conta literalmente agora. E aí eles vão lá e beleza, né? É isso que rola. Escoltar ele até lá. Bom, essa é a premissa, né? Agora vamos falar do roteiro. O roteiro é uma bagunça inacreditável, uma patifaria. As coisas são bem desconexas. É bem bizarro, pra ser sincero, porque esse começo aí do filme, ele tem, apesar de ele se conectar no final com o resto, é uma conexão muito bizarra e sem lógica. Tem vários momentos em que você olha pra uma coisa assim, por exemplo, o cara ali que eles estão escoltando, ele tem tipo um pendrive, né, um disco rígido que tem essas informações, só que ele tá criptografado e o cara tem a senha. Tudo bem, o cara tem a senha e criptografia. Bom, tudo bem. Por que ele não pega e entrega? Não vou dar spoiler, mas considerando o propósito desse negócio, por que ele não entrega assim que ele tem uma posição de vantagem em algum momento? Por que ele não entrega essa coisa? Por que ele não entrega?
assim que ele tem uma posição de vantagem. Não tem lógica. Não tem lógica, assim, não tem sentido. Partindo daí, né, o roteiro ele passa de uma coisa, ele passa por esse negócio aí de você ficar fazendo essas 22 milhas, só que você não sente também esse peso aí desse caminho, e isso daí já entra na direção. A direção é cheia de cortes malucos, lá parecendo Busca Implacável 2 e 3. Cortes malucos que não servem tanto ao filme muitas vezes. No entanto, eu tenho que dizer que muitas pessoas exageram em relação a esse filme, falando que ele não dá pra entender nada e tal. Não dá pra entender a geografia do caminho deles, isso realmente. Não dá pra entender se eles estão indo mais pra frente ou mais pra trás em certos momentos. É meio esquisito a forma como a gente se pensar do espaço. No entanto, as ações você consegue entender os tiroteios, pelo menos o que tá vindo da onde. E quando é luta corpo a corpo, você consegue entender tudo. É pior do que se a câmera não estivesse balançando loucamente? É pior. Então, assim, se a câmera estivesse mais parada, seria mais interessante ver as cenas de ação. Principalmente porque, nesse filme, a gente tem um dos atores, o Iko Uwais, que interpreta o Linor, que é esse agente aí duplo, triplo e tal. E esse cara é um cara que fez os filmes Raid, que são os filmes de ação super massas, assim, de combate, né? Corpo a corpo, né? Kung Fu, não sei se é Kung Fu, não sei qual que é o... É de luta, mas eu não sei qual luta que é, tá? Então eu não vou dizer que luta que é, porque eu não lembro se é Muay Thai, eu não lembro o que é. Mas são filmes muito bons de luta. Então ele tem uma presença corporal muito forte. Dizem que aqui nesse filme oculta bastante disso, e oculta mesmo com o balançar da câmera e tal, mas não é o suficiente para ser bagunça, não chega a ser, no momento de luta corpo a corpo, não chega a ser Busca Implacável 2 e 3. Chega perto no tiroteio, mas na luta corpo a corpo não. O que é ruim, porque esse filme tem um orçamento razoável, então não tem sentido ele ficar desperdiçando coreografias muito boas em ficar tentando esconder defeitos da coreografia, sendo que não tem defeito na coreografia. Inclusive, o próprio ator, né, o Iko Uwais, ele que fez as coreografias do filme. Passando a fazer, não só ele mesmo, né, mas ele, né, também, digamos assim, escolheu quais seriam elas, né. Passando daí, né, falando um pouco dos atores que estão aí disponíveis, pelo menos os mais famosos, assim, a gente tem a Lauren Cohan, que é aquela atriz do The Walking Dead, né? Ela interpreta uma das membros do Overwatch. A Ronda Rousey também interpreta um dos membros do Overwatch. A gente tem... Como que é o nome daquele cara? John Malkovich. A gente tem ele também ali, que é o líder, na verdade, dessa equipe. Ele fica fazendo discurso filosófico sem sentido nenhum numa sala. Por que reasons? E a gente tem o Sam Medina, que eu vi ele em mais alguns lugares, eu só não consigo me lembrar exatamente da onde. Então eu tô falando assim mais dos atores mais famosos. Ninguém vai terrivelmente, mas ao mesmo tempo a melhor atriz, as pessoas em relação à atuação assim mais interessantes são o Iko e o Wise aqui nesse filme e a Lauren Cohan. Os outros estão ali só ou brincando ou não estão nem aí. Né? Ah, claro, na verdade, por incrível que pareça, a Ronda Rousey, ela manda bem. Ela manda bem no pouquíssimo tempo que ela tá no filme, ela manda bem. Mas ela tá pouco tempo no filme. Tem uns latidos aí no fundo, mas isso acontece com uma certa frequência, eu não tenho como evitar. Ou eu produzo vídeos, ou eu tenho que aturar os latidos, então não tem muito o que eu fazer. Então a gente vai falar agora só um pouquinho sobre a trilha sonora. A trilha sonora, ela durante o filme, ela não te marca em nenhum momento, mas a música de créditos é interessante. É só isso, a musiquinha de créditos é bacaninha. Dito tudo isso, né, o conjunto da obra é uma bagunça, porque o roteiro é completamente bagunçado, cheio de intrigas e loucuras que não fazem a menor lógica, assim. O filme parece que ele quer passar alguma mensagem a respeito de missões secretas, ou sei lá. E eu não entendo que mensagem é essa, ninguém entende, aparentemente. Porque não dá pra dizer se ele tá dizendo que os americanos estão sendo muito inocentes, ou que eles estão sendo muito bobos, ou ele só tá falando de um jogo de gato e rato. Besteira, assim, tem umas relações legais assim, entre o Axel, que é a interpretação Medina, e o James Silva, que são bacanas, mas você vai reparar assim que é estranho. Inclusive eu vou ter que dar um spoiler aí no final, pra poder organizar mais o pensamento, porque falando assim, de um filme que é tão intrincado de porcaria, é muito difícil você falar sem dar tantos spoilers. Então, vamos lá. A nota pra mim de 1 a 10, de 22 milhas, seria um 4,5 de 10. E é 4,5 só porque tem as cenas de luta do Iko e o Wise, e também porque a gente tem alguns tiroteios que são legaisinhos, assim.
Então, o roteiro não tem condições, a direção é bagunçada por várias razões. Você não sente o peso dessa distância, né? Você não sente essa distância, a viagem de 22 milhas, né? Você não sente que é realmente uma viagem, parece só uma brincadeirinha. Com relação à distância, eu tô falando da sensação, né, que a gente tem durante a jornada. Então, não tem como dar muito disso, é bem porcariazinha. Se você quiser ver 22 milhas, eu recomendo que você faça isso se você realmente não tiver nada pra fazer. Então, pra quem quiser saber alguns detalhes que eu vou ter que falar em spoiler pra poder comentar, eu peço pra você, então, continuar, caso você não queira ver spoilers, porque, sei lá, você quer ver 22 milhas, aí é isso aí, então, falou aí pra vocês. E então agora a gente vai falar um detalhezinho de spoiler, né? O Linor é um agente triplo, de acordo com o enredo do filme, né? Então ele trabalha para a Indonésia, para os americanos e para os russos, basicamente, só que para os russos mais, os russos que são os originais. Não entendi como que ele ferra a Indonésia nisso daí, porque em nenhum momento entendi o que a Indonésia tem alguma coisa a ver com qualquer besteira dessa, né? Tipo, o país que ele tá, na verdade, né? Não entendi, sinceramente, ninguém entendeu aparentemente. A relação deles com os russos é pior ainda, porque ele tá numa missão, basicamente, que é uma missão que não tem como sobreviver a ela, pra não falar outra palavra, porque... sabe o esquadrão lá da DC Comics? Então, o YouTube, né? Então a gente fica com medo de falar. Então, ele tá numa missão desse gênero e pra Rússia, por quê? E pra uma vingança, não é nem como se fosse uma coisa muito útil pra Rússia, uma vingança besta. E o filme ainda deixa um cliffhanger que não dá pra entender se o filme quer dizer que o Linor tá vivo ou se quer dizer que simplesmente o James Silva vai continuar a caça de criminosos. Então, completamente bagunça. Então, como eu tava falando ali no começo, né, o Linor, ele poderia passar os códigos lá do negócio lá que ele tava com as localizações dos lugares a qualquer momento. Então, assim que ele conseguiu pegar uma arma e tá numa posição de vantagem, ele deveria liberar esses códigos, porque ele já teria cumprido a missão dele, já que a missão dele não tem como sobreviver mesmo. Mas ele passa por um monte de coisa a mais, porque, sei lá, tem que ter filme. Não tem sentido. Então, é isso aí. Se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, eu peço pra você dar uma olhada aqui nos links na descrição. Ali tem os links para outros canais, canal de games e tal. Também tem um link para o financiamento coletivo aqui do Isocromia. Lembrando que também no canal de games também tem um financiamento coletivo separado do Isocromia. Então é isso aí. Até mais.